O vento sussurra devagar quando a noite se deita sobre tudo, carregando consigo um frio leve que parece deslizar pela pele como um pensamento que ainda não encontrou forma. As estrelas, dispersas no alto, brilham com a timidez de quem guarda segredos antigos demais para serem ditos às pressas. Há um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo maior. Um silêncio que observa, que respira, que quase pensa. E é nesse cenário de luzes distantes e escuridão macia que começamos a nos perguntar sobre aquilo que existe onde o olhar já não chega, sobre aquilo que a própria NASA tenta decifrar quando estende suas máquinas e cálculos até o limite derradeiro do nosso alcance. A borda do universo, ou o que ousamos chamar assim, mesmo sabendo que, no fundo, nada ali se comporta como uma borda deveria. Talvez você tenha clicado neste vídeo buscando entender esse limite impossível. Talvez tenha vindo apenas pelo mistério. De qualquer forma, chegou ao lugar onde as perguntas sussurram mais alto do que as respostas. E antes que sigamos por essa estrada de estrelas e incertezas, deixo apenas um convite suave, tão discreto quanto a luz de uma galáxia distante. Se esse tipo de reflexão te acalma, se esse ritmo lento e noturno te ajuda a sentir o cosmos com mais profundidade do que qualquer explicação apressada permitiria, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Aqui a ciência é contada como quem conta um sonho, com calma com respeito ao mistério, com a honestidade tranquila de quem sabe que o universo não se apressa para atender nossa curiosidade. Quando falamos em borda, é natural imaginar um muro, um fim, um horizonte sólido. Mas o universo não opera com imagens tão simples. O que chamamos de limite não é uma parede, mas uma superfície feita de tempo, uma fronteira que não separa espaços, e sim instantes. Quanto mais longe olhamos, mais antigo fica o que vemos, como se estivéssemos caminhando para dentro da memória luminosa do próprio cosmos. A NASA, com seus telescópios espalhados no vácuo, não fotografa apenas distâncias. Ela captura ecos, ecos de um passado tão remoto que quase não pertence mais ao mesmo universo que habitamos. E ainda assim, há um ponto onde nem mesmo esses ecos conseguem atravessar. Um ponto onde a luz, por mais veloz que seja, não teve tempo suficiente para chegar até nós. Um limite que, paradoxalmente, se afasta de nós cada vez mais rápido. É estranho pensar nisso enquanto observamos o céu noturno, tão estático, tão silencioso. As estrelas parecem presas a um mesmo lugar, como se nada nelas se movesse. Mas, na verdade, cada uma está se distanciando em direções diferentes, como brasas de uma fogueira que lentamente se dispersa pelo escuro. A expansão do universo não é apenas real, ela é acelerada. E essa aceleração cria algo que desafia nossa intuição. Regiões que, de tão distantes, se afastam de nós mais rápido do que a própria luz pode viajar. Não porque violam alguma lei, mas porque o tecido do espaço se estica sob seus pés. É ali que começa o território onde nossas perguntas ficam mais frágeis. Ali que surge a noção de um limite que não é físico, mas dinâmico, fluido, quase vivo. Imagine durante um instante caminhar por um campo aberto à noite. O horizonte se afasta conforme você avança, nunca permitindo que você o alcance. Cada passo aproxima um novo pedaço de escuridão, mas o horizonte sempre escapa, sempre recua. A borda do universo é assim, uma linha que nunca pode ser atravessada, não porque está longe demais, mas porque se move mais rápido do que qualquer tentativa de alcançá-la. É uma dança silenciosa entre luz e espaço, entre tempo e distância. E enquanto caminhamos mentalmente por essa vastidão, percebemos que o mistério é ainda maior do que supomos, porque não é apenas o limite da luz que nos intriga, são as regiões onde o cosmos parece agir de maneiras inesperadas, onde manchas de temperatura no fundo cósmico revelam algo que não se comporta exatamente como deveria. A NASA já observou áreas que desafiam os modelos. Regiões frias demais, estruturas grandes demais, direções preferenciais onde não deveria haver direções,
como se o universo carregasse uma assinatura escondida, um gesto sutil deixado por algo que ainda não compreendemos. Esses detalhes, quase invisíveis, são como rugas na superfície tranquila de um lago, pequenas perturbações que revelam profundidades maiores. À medida que nos aproximamos desse mistério, percebemos que chamá-lo de borda talvez seja apenas um modo humano de tentar tocar o inalcançável. É fácil imaginar limites quando pensamos no mundo ao nosso redor, mas aqui, na vastidão cósmica, a borda é mais uma sensação do que um lugar. É o reconhecimento de que existe algo além, mas que nunca poderá ser alcançado, não por tecnologia, não por luz, não por tempo, como uma sombra percebida no canto da visão, sempre presente, sempre fugidia. E é nessa fronteira invisível, nessa fronteira que se distancia mais rápido do que nossos olhos podem sonhar, que nossa jornada começa, porque ao tentar entender o que a NASA encontrou ali, somos obrigados a revisitar também a forma como entendemos o espaço, o tempo, a própria realidade. Talvez seja preciso aprender a olhar o universo não como um mapa estático, mas como um organismo em movimento constante, um organismo que respira, que cresce, que se transforma. E enquanto essa noite silenciosa continua ao nosso redor, talvez possamos imaginar que a borda do universo não é um fim, mas um convite para ir além do que vemos, para caminhar até onde o pensamento alcança. E depois um pouco mais. Quando tentamos imaginar o que significa a borda do universo, somos guiados inevitavelmente para uma imagem que herdamos do mundo físico, a ideia de um limite, de um contorno, de um ponto final onde nada mais continua. Mas ao olharmos para o cosmos com a precisão dos telescópios e a paciência da ciência, percebemos que essa imagem não se sustenta. O universo não se curva em torno de uma muralha invisível, não termina em um precipício cósmico onde a luz despenca para o nada. O que chamamos de borda é outra coisa, um fenômeno que pertence mais ao tempo do que ao espaço, mais à história do universo do que ao seu tamanho. Quando a NASA aponta seus instrumentos para essa distante escuridão, ela não está buscando uma fronteira física, mas o primeiro brilho que o universo foi capaz de emitir. É como tentar enxergar a aurora de tudo, um vestígio delicado que resiste na própria textura da radiação. E mesmo assim, há regiões onde essa luz antiga se rompe, onde o comportamento da energia e da matéria escapa ao que esperamos. É nesse encontro entre expectativa e estranhamento que se instala a verdadeira pergunta: por que algo no limite observável do cosmos parece agir como se estivesse fora das regras? Ao contemplar esse enigma, surgem histórias reais, fruto de dados medidos ao longo de décadas. Imagens do satélite WMAP e depois da missão Planck revelaram uma superfície de luz tão uniforme que quase não parecia pertencer a um universo tão turbulento quanto o nosso. E, no entanto, havia assimetrias sutis, manchas frias que destoavam do restante, regiões com temperatura média mais baixa do que nossos modelos previam. A chamada cold spot, por exemplo, não deveria ser tão extensa ou tão profunda, segundo as simulações mais robustas. Essa anomalia não prova nada extraordinário por si só, mas assinala uma estranheza, um desvio no mapa que não condiz com o comportamento esperado de um cosmos homogêneo em larga escala. É ali, nessas marcas quase imperceptíveis, que a sensação de uma borda ganha contornos simbólicos, não um fim, mas uma mudança, como se o universo carregasse pequenas cicatrizes que só podem ser vistas na distância máxima que alcançamos. Para os cientistas, o conceito de borda começa a perder significado quando entendemos o que realmente está sendo observado. Aquilo que chamamos de horizonte observável não é um limite do universo, mas o limite do nosso passado visual. A cada segundo, o espaço se expande, empurrando para longe regiões que antes estavam ao nosso alcance. O resultado é quase paradoxal. Enquanto nossa capacidade tecnológica cresce, a quantidade de cosmos que podemos ver diminui em termos relativos, porque partes inteiras da existência aceleram para além do ponto onde sua luz pode nos alcançar.
É como tentar ler um livro, cujas páginas vão sendo arrancadas pela tempestade enquanto avançamos. Mesmo com lanternas mais fortes, certas letras simplesmente já não existem para nós. E, no entanto, sabemos que continuam ali, se movendo, colidindo, irradiando, formando estruturas que jamais observaremos. Quando explicamos a expansão cósmica, muitas vezes recorremos ao exemplo de um balão sendo inflado, com pontos desenhados em sua superfície se afastando uns dos outros. Mas essa metáfora, ainda que útil, é limitada. O universo real não se expande dentro de nada, assim como o balão se expande dentro do ar. Ele se expande em si mesmo. O espaço cresce em todas as direções, multiplicando distâncias, alterando relações, remodelando lentamente o cenário que chamamos de cosmos. Isso significa que, quando olhamos para longe, estamos observando uma época em que as galáxias estavam mais próximas entre si, quando a luz tinha caminhos mais curtos para percorrer. No presente, essas mesmas regiões estão tão distantes que nenhuma informação nova delas poderá nos alcançar. É uma sensação estranha, como tentar recordar um momento da infância, sabendo que aquele lugar, tal como existia, não está mais lá. Não porque desapareceu, mas porque foi transformado por completo pelo tempo. Ao flutuar mentalmente por essas escalas incompreensíveis, percebemos que a borda se comporta mais como um espelho do passado do que como uma muralha. A luz que nos chega de 13,7 bilhões de anos atrás não é a luz das primeiras estrelas. É a luz de um momento em que o universo ainda era opaco, quando prótons e elétrons se uniam para formar os primeiros átomos estáveis, permitindo que a radiação seguisse adiante. Esse brilho, o fundo cósmico de micro-ondas, é o mais distante que conseguimos ver, não porque nada exista além, mas porque antes dele o cosmos era uma névoa incandescente que não deixava a luz escapar. A borda é, então, uma espécie de foto antiga, o registro de um universo infantil que ainda não tinha clareza, ainda não tinha transparência. A NASA estuda essa foto com precisão milimétrica, procurando por padrões que confirmem ou contestem nossas teorias. E de tempos em tempos, encontra pequenos sinais que sugerem algo mais. Sinais que podem ser ruído, coincidência estatística ou o rastro de processos que ainda não entendemos. Essas irregularidades abrem espaço para metáforas que ajudam a atravessar o abismo entre intuição e ciência. Podemos imaginar o universo como um lago profundo, onde arremessamos pedras invisíveis. As ondulações que chegam à superfície são os dados que medimos. Desenhos circulares quase perfeitos, mas com pequenas deformações que denunciam algo escondido no fundo. Não sabemos se essas pedras são fenômenos quânticos, variações primordiais, colisões com outra bolha cósmica ou artefatos de medições extremamente delicadas. O que sabemos é que essas marcas persistem, silenciosas, como notas deslocadas em uma partitura quase uniforme. No meio dessa contemplação, surge a sensação de que a borda do universo é um ponto onde o conhecimento se torna mais frágil. Não porque a ciência falhe, mas porque a realidade se torna sutil demais para ser capturada com facilidade. Os instrumentos veem sinais, mas os sinais parecem contar histórias que não terminam. A luz chega, mas chega carregando dúvidas que se ampliam quanto mais tentamos reduzi-las. É como se estivéssemos diante de uma janela, coberta por uma fina camada de gelo. A paisagem além existe, mas só conseguimos vislumbrar fragmentos, silhuetas, intuições. E quando pensamos em tudo isso sob a luz leve da noite, compreendemos que a borda do universo não é tanto um lugar, mas uma narrativa. A narrativa da distância, onde o cosmos se torna memória. A cada novo dado, a cada nova imagem, percebemos que, para decifrar o que está ali, não basta olhar para fora. É preciso aprender a olhar também para dentro, para a forma como construímos o próprio conceito de limite. Assim, o caminho segue adiante, aberto, esperando o próximo passo dessa jornada lenta, como se o universo nos convidasse a continuar caminhando pelo escuro para descobrir onde a luz começa a hesitar. Quando contemplamos o céu profundo,
Sobretudo quando pensamos no que chamamos de limite do universo, algo em nós é conduzido para um ponto ainda mais antigo, mais silencioso, mais remoto do que qualquer galáxia que nossos olhos ou nossos instrumentos possam alcançar. A borda, como costuma ser apresentada, não é o fim das coisas, mas o fim da luz que podemos receber. E para compreender essa luz, é inevitável voltar ao instante em que ela se libertou pela primeira vez. Isso significa viajar até uma época em que o universo não era feito de estrelas, nem de planetas, nem de qualquer forma de estrutura reconhecível. Era apenas um mar quente, denso, repleto de partículas colidindo sem descanso, como um vapor luminoso que escondia tudo atrás de si. Antes da transparência, o cosmos existia, respirava, se expandia, mas era opaco. Nada atravessava suas camadas espessas de radiação. E foi somente quando as temperaturas caíram o suficiente para que elétrons e prótons se unissem em átomos estáveis que a luz finalmente encontrou caminho. Essa libertação, que ocorreu cerca de 380 mil anos após o início do universo, deixou para trás um brilho persistente. É esse brilho, suavemente resfriado pelo tempo e pela expansão, que banha o cosmos inteiro até hoje como uma névoa quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Esse fenômeno recebe o nome de fundo cósmico de micro-ondas, uma radiação que permeia todas as direções do espaço, e que funciona como a fotografia mais antiga que conseguimos obter do universo. Não é uma imagem clara no sentido comum, mas uma trama de temperaturas minúsculas, diferenças tão leves que exigem instrumentos sensíveis ao extremo para ser detectadas. Ainda assim, essa trama contém a assinatura dos primeiros momentos de organização da matéria, o registro dos primeiros sussurros de estrutura. A NASA, ao estudar essa radiação com o WMAP e posteriormente com a colaboração internacional por meio da missão Planck, conseguiu desenhar o mapa mais preciso que já tivemos da infância do cosmos. E mesmo nesse mapa quase uniforme, repousam pequenas irregularidades que se tornaram fundamentais para entendermos por que galáxias, estrelas e planetas existem. As flutuações de temperatura, diferenças na casa de milionésimos de grau, foram as sementes gravitacionais que, bilhões de anos mais tarde, dariam origem ao que chamamos de estrutura cósmica. Esses dados parecem técnicos quando apresentados de forma direta, mas ganham outra dimensão quando imaginados como uma superfície antiga, onde o universo imprimiu sua primeira marca. É como encontrar uma pintura pré-histórica e perceber que, apesar da simplicidade inicial, há ali toda a promessa da complexidade futura. O fundo cósmico funciona dessa maneira: um painel silencioso, onde as primeiras diferenças minúsculas se tornaram os contornos do que viria. No entanto, esse painel também guarda detalhes que nos desconcertam, regiões menos luminosas, áreas onde a temperatura média se afasta do que os modelos mais clássicos prevêem. A mais conhecida é a já mencionada mancha fria, uma zona extensa e inesperadamente mais gelada do que o restante. Ela não viola as leis da física, mas aponta para algo intrigante: a possibilidade de que o universo carregue, desde muito cedo, marcas de comportamentos que ainda não compreendemos por completo. Quando pensamos nesse fundo luminoso, é útil imaginá-lo como a casca externa de uma bolha que cresce. Ao observar essa casca, não estamos olhando para o espaço atual naquela direção, mas para uma camada antiga que se afasta enquanto evolui. A luz que vem de lá viaja por bilhões de anos até encontrar nossos telescópios. Assim, a borda que enxergamos não revela o presente do cosmos, mas seu passado remoto. O ponto mais distante acessível à observação não é o que está mais longe no espaço, mas o que está mais longe no tempo. A NASA e outras organizações espaciais sabem que, ao observar essa radiação, estão voltando ao momento em que o universo se tornava transparente pela primeira vez. E tudo o que existe antes dessa transparência permanece oculto, não por falta de interesse ou tecnologia, mas por causa das próprias propriedades do cosmos. O universo jovem era tão denso que qualquer flash de luz era imediatamente absorvido, disperso ou redirecionado. A borda, então,
funciona como uma cortina que não podemos ultrapassar com ondas eletromagnéticas. Ainda assim, há métodos indiretos para tocar o que está antes da luz. Ondas gravitacionais primordialmente formadas poderiam atravessar esse período opaco, carregando consigo informações profundas sobre o instante inicial do universo. Observatórios como o LIGO e o Virgo captaram ondas gravitacionais vindas da fusão de buracos negros muito mais recentes, mas abriram caminho para a ideia de que um futuro detector, sensível o suficiente, imerso no silêncio necessário, talvez consiga captar ecos mais antigos. Se conseguirmos, veremos não apenas a borda luminosa do universo, mas o seu primeiro estremecimento. Por enquanto, porém, o que temos é a superfície brilhante da luz primordial, e é ela que define o contorno do universo observável. Essa superfície pode ser entendida como um mapa de pequenas intensidades, como um campo de pontos que varia levemente de cor e temperatura. É comum ver representações desse mapa com cores artificiais, azuis para as regiões mais frias, vermelhos para as mais quentes. Mas essa variação é tão discreta na realidade que não poderíamos notá-la a olho nu. Ainda assim, nessas minúsculas diferenças, reside o destino de tudo o que existe. É estranho pensar que a posição dos cúmulos de galáxias, ou o surgimento de vazios gigantes entre elas, tem origem em oscilações sutis, quase caóticas, manifestadas quando o universo ainda não tinha sequer um segundo de idade. É como se toda a estrutura cósmica fosse o resultado de pequenas vibrações de um tambor primitivo. Um tambor invisível, tocado por processos que antecedem a própria luz. Existe algo profundamente poético nessa ideia. O universo que vemos hoje, com suas galáxias majestosas e nebulosas coloridas, é o eco ampliado de imperfeições quase insignificantes. O cosmos inteiro é construído a partir de pequenas desigualdades. Sem elas, nada existiria. Nem estrelas, nem planetas, nem nós. O fundo cósmico, então, não é apenas a borda da observação, é o início daquilo que chamamos de forma. Cada ponto quente ou frio é o rascunho de uma história que se estenderia por bilhões de anos, até se transformar na paisagem celeste que estudamos hoje. E, no entanto, mesmo compreendendo sua origem, ainda sentimos que algo escapa ao entendimento completo. Há regiões onde a simetria se rompe, onde o padrão parece inclinar-se sutilmente para uma direção, como se o universo tivesse uma preferência. Alguns cientistas investigam se essas inclinações podem ser simplesmente ruído estatístico. Outros consideram hipóteses mais ousadas, como colisões com outros universos em um passado remoto ou efeitos desconhecidos da física quântica no tecido da expansão. Nenhuma dessas ideias está confirmada, mas todas mostram que, quanto mais fundo olhamos, mais o cosmos nos convida a compreender que as respostas não surgem prontas, são construídas em camadas, como a própria luz que atravessa o tempo para nos alcançar. Assim, seguimos observando esse brilho ancestral, tentando decifrar os seus sinais, como quem examina uma pintura antiga à luz suave de uma lanterna. A cada detalhe revelado, há sempre uma nova nuance que se insinua logo atrás, sugerindo que o universo guarda muito mais do que conseguimos enxergar. E ao reconhecer isso, percebemos que a jornada está apenas começando, como se a borda luminosa do cosmos nos conduzisse para dentro de uma pergunta, que continua se expandindo junto com o próprio espaço. Quando levantamos os olhos para o céu noturno e percebemos o universo como um grande mosaico de pontos luminosos, é fácil esquecer que cada um desses pontos, cada estrela acesa e cada fiapo de brilho perdido na distância, faz parte de uma estrutura colossal que desafia nossa capacidade de imaginar. À primeira vista, tudo parece distribuído aleatoriamente, como poeira espalhada sobre um manto escuro. Mas, ao analisarmos com paciência e precisão, descobrimos que a matéria não se acumula ao acaso. Existe um padrão, uma organização grandiosa, que se revela apenas quando ampliamos nossa visão para escalas que vão muito além de qualquer mapa que os sentidos possam compreender. Esse é o território onde a NASA e inúmeros observatórios espalhados pelo mundo mergulham. O domínio dos bilhões de anos-luz,
onde as galáxias começam a se comportar como grãos de areia em uma praia interminável. A distribuição da matéria no cosmos segue uma lógica que só aparece quando damos alguns passos para trás. Muitos passos, na verdade. Em escalas pequenas, cada galáxia é um universo em si, com seus próprios centros densos, seus braços espirais, suas estrelas jovens e antigas. Mas quando começamos a enxergar milhares, depois milhões e por fim bilhões de galáxias, elas revelam um padrão ainda mais profundo. Uma rede imensa, quase orgânica, conhecida como teia cósmica. Essa teia é composta por filamentos gigantescos de matéria escura e gás, conectando superaglomerados inteiros como se fossem nervuras de uma folha primordial. Entre esses filamentos existem vazios igualmente gigantes, regiões onde a densidade de matéria é tão baixa que poucos pontos de luz se arriscam a atravessá-la. É curioso pensar que, mesmo no espaço mais aparentemente desordenado, a gravidade esculpe formas que lembram estruturas vivas. Diversos mapeamentos, como o Sloan Digital Sky Survey e outros levantamentos profundos, mostraram essa teia de modo impressionante. Em escalas acima de 100 milhões de anos-luz, a distribuição das galáxias se torna quase semelhante a uma espuma congelada, com paredes formadas por filamentos e grandes cavidades que lembram bolhas vazias. Essas estruturas não surgiram prontas. Foram moldadas ao longo de bilhões de anos, a partir das pequenas flutuações de densidade captadas pelo fundo cósmico de micro-ondas. Como um rio que corre mais rápido, onde o terreno é mais profundo, a matéria foi sendo atraída para regiões ligeiramente mais densas, acumulando-se, crescendo, colapsando, formando halos massivos que, com o tempo, acenderam suas primeiras estrelas. Tudo isso acontece em escalas que transcendem qualquer experiência humana. Mas quando explicamos em termos simples, o universo parece funcionar como um gigantesco organismo em expansão, guiado por forças que agem de forma sutil e persistente. Ao caminhar mentalmente por esses domínios, percebemos que cada filamento pode se estender por centenas de milhões de anos-luz, distâncias tão vastas que a própria luz precisaria de centenas de milhões de anos para atravessá-las de ponta a ponta. E ainda assim, nesse cenário quase impossível de visualizar, o cosmos mantém um equilíbrio preciso. A gravidade puxa, a expansão empurra, e o resultado é uma dança lenta que se repete em todos os cantos do espaço. Quando imagens dessa escala são apresentadas pelos observatórios, surge uma sensação profunda de que estamos observando o esqueleto do universo. Não um esqueleto rígido, mas uma estrutura flexível, evolutiva, que muda com o tempo e se reorganiza conforme as forças que a moldam continuam atuando. Nesse ponto intermediário da jornada, é importante lembrar que galáxias não são distribuídas uniformemente. Há regiões de extrema densidade, onde milhares delas se acumulam, como é o caso dos aglomerados de galáxias. O aglomerado de Virgo, por exemplo, contém mais de 1000 galáxias presas em um único campo gravitacional. Já o superaglomerado Laniakea, a gigantesca estrutura a qual nossa Via Láctea pertence, se estende por mais de 500 milhões de anos-luz, reunindo dezenas de milhares de galáxias em um complexo fluxo gravitacional. Esse superaglomerado não é apenas uma coleção de sistemas estelares. Ele é uma demonstração do quão interligado o universo é em larga escala. Cada parte se conecta à outra, formando uma paisagem que se espalha por dimensões difíceis até de enunciar. É como observar raízes subterrâneas de uma árvore gigantesca, onde cada ramificação leva a outra, e todas compõem um único organismo invisível a olho nu. Essa compreensão, embora técnica, traz algo profundamente poético quando vista com sensibilidade. Se pensarmos na teia cósmica como uma estrutura viva, cada galáxia se torna uma célula luminosa, cada aglomerado se transforma em um órgão, e cada filamento funciona como uma artéria que conduz matéria, energia e história. O universo inteiro respira em ciclos lentos demais para qualquer criatura perceber diretamente. A expansão contínua, por sua vez,
age como um pulso que separa e afasta regiões enquanto permite que outras se aproximem e interajam. É um equilíbrio que beira o improvável, onde forças opostas convivem em harmonia dinâmica. A ciência nos oferece os números. A imaginação nos permite contemplar a imensidão que esses números representam. Quando pensamos nessa escala de bilhões de anos-luz, surge uma espécie de silêncio interior, como se a mente precisasse desacelerar para acompanhar a grandeza daquilo que tenta visualizar. Nesse silêncio, cada galáxia deixa de ser apenas uma mancha distante e passa a ser um testemunho do tempo. A luz que chega até nós, muitas vezes emitida por estrelas que já não existem mais, desenha uma narrativa que continua se expandindo. Somos leitores de um livro que cresce mais rápido do que conseguimos percorrer. E, ao mesmo tempo, somos parte da própria história, feitos do mesmo material que compõe essas estruturas gigantescas. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o carbono nos pensamentos. Tudo nasce nos núcleos de estrelas que viveram e morreram muito antes de qualquer ser humano existir. A NASA, ao estudar os mapas do universo em grande escala, busca entender por que essas estruturas surgiram como surgiram, por que a matéria se reuniu de forma tão elaborada e o que esses padrões revelam sobre a física que comanda a expansão do espaço. Cada filamento observado, cada vazio medido, cada desvio sutil nas distribuições serve como uma chave para decifrar o comportamento do cosmos como um todo. E, ao mesmo tempo, essas grandes estruturas nos lembram que, mesmo na vastidão aparentemente distante, tudo está conectado. A forma como a matéria se organiza em escalas colossais influencia diretamente a maneira como galáxias individuais se desenvolvem, como estrelas nascem, como os elementos que nos compõem são criados. E enquanto seguimos observando esse mapa grandioso, surge uma pergunta serena, quase inevitável. O que acontece quando ampliamos ainda mais essa escala? O que se revela quando tentamos enxergar não apenas as galáxias e seus aglomerados, mas os limites onde a própria luz começa a hesitar? É nesse ponto em que o olhar se estende ao extremo que a jornada continua, guiada pelo silêncio profundo que envolve tudo o que existe. Quando o olhar atravessa a teia cósmica e alcança regiões cada vez mais distantes, ocorre um fenômeno curioso. A luz começa a perder a corrida contra a expansão do espaço. Não por fraqueza, mas porque o próprio palco onde ela corre está se esticando mais rápido do que sua própria velocidade permite. A luz, que para nós significa informação, visibilidade, conhecimento, passa a ser engolida por uma distância crescente que não respeita nossa intuição. Em algum ponto, não importa quão perfeito seja o telescópio, nem quão sensível seja o detector, a luz simplesmente não chega. O universo, em sua vastidão, cria zonas onde o caminho entre lá e aqui se torna inacessível. Essas regiões não estão escondidas por barreiras, mas por uma diferença fundamental entre o ritmo do espaço e o ritmo da luz. E quando olhamos para esse limite, para esse horizonte onde o cosmos começa a desaparecer, começamos a compreender por que a borda do universo é tão estranha. A ideia desse horizonte surge naturalmente quando lembramos que o universo está em expansão há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas essa expansão não é uniforme nem constante, ela acelera. Há bilhões de anos, a gravidade dominava, mantendo o ritmo da expansão relativamente lento. Com o tempo, porém, uma força misteriosa, que chamamos de energia escura, começou a prevalecer, empurrando o espaço para uma expansão cada vez mais rápida. Quando pensamos nessa aceleração, é útil imaginar um rio cuja correnteza aumenta com a distância. Nas margens próximas, a água flui devagar, permitindo que pequenos objetos naveguem sem esforço. Mas, conforme nos afastamos, a velocidade cresce a tal ponto que qualquer barco perde a capacidade de avançar contra o fluxo. A luz é esse barco, e as regiões muito distantes são trechos do rio onde a corrente se torna mais forte do que tudo o que conhecemos. A fronteira entre o que podemos observar e o que está além se torna uma linha móvel, que recua com o tempo.
Esse fenômeno é conhecido como horizonte de partículas ou horizonte observável. Ele marca a distância máxima da qual a luz teve tempo de chegar até nós desde o início do universo. Mas existe outro horizonte ainda mais intrigante, o horizonte de evento cosmológico, que determina até onde podemos receber informação no futuro. Algumas regiões do cosmos, mesmo que existam agora dentro do nosso campo observável, estão se afastando tão rapidamente que a luz que emitirem daqui em diante nunca mais nos alcançará. É um conceito que desafia nossa imaginação. Partes inteiras do universo estão sendo engolidas por um distanciamento progressivo, como ilhas que se afastam em um oceano que cresce entre elas. Quando a NASA observa galáxias extremamente distantes, não está apenas enxergando longe, está enxergando cedo. Luz que viaja há mais de 13 bilhões de anos conta a história do universo tal como era quando ainda estava nascendo suas primeiras estrelas. Mas, ao mesmo tempo, essa distância extrema revela o efeito da expansão acelerada. Galáxias que hoje conseguimos detectar já estão tão distantes que nenhum sinal novo delas chegará até nós. Observamos as últimas mensagens que conseguiram atravessar o espaço antes de serem empurradas para além do limiar. É como escutar o eco final de uma voz que já se perdeu no vento. Esse comportamento da luz em grandes distâncias nos conduz a uma conclusão inevitável. Existe uma zona onde o universo se torna inacessível, porque seu afastamento ultrapassa a velocidade com que a luz viaja. Nada ali está quebrando a velocidade limite. É o próprio espaço que se alonga, carregando regiões inteiras consigo. Uma analogia simples ajuda a visualizar. Imagine pequenos pontos desenhados em um elástico. Se você puxar o elástico lentamente, os pontos se afastam uns dos outros a uma taxa moderada. Mas, se aumentar a força, alguns pontos começarão a se afastar tão rápido que jamais conseguirão se comunicar. Não porque se movem rapidamente, mas porque o tecido onde estão inseridos se estende de maneira mais acelerada do que seus próprios movimentos podem acompanhar. O resultado disso é uma borda perceptiva, não espacial. Um limite onde nossa capacidade de ver se esgota. E ao examinarmos essa borda, percebemos que estamos olhando não para a estrutura física do universo, mas para os efeitos do tempo sobre o espaço. É um limite que muda constantemente, que recua à medida que o universo envelhece. Quanto mais o tempo passa, maior se torna a distância até a qual nada mais poderá nos alcançar. Isso significa que no futuro distante, boa parte das galáxias que hoje observamos desaparecerão do nosso horizonte, não porque deixarão de existir, mas porque a expansão as levará para um território além de qualquer troca de luz. Essa ideia, embora profundamente científica, tem uma poesia própria. É como observar lanternas se afastando na escuridão de uma noite sem vento. No início, muitas luzes brilham ao longe. Mas à medida que o tempo passa, cada uma delas se torna menor, mais fraca, mais distante, até que algumas se apagam não por falta de chama, mas porque o espaço entre você e elas cresce rápido demais para que seus olhos possam acompanhar. A borda do universo é esse instante em que a luz deixa de alcançar quem a observa. Quando pensamos nesse limite, também percebemos que estamos presos a um ponto específico da história cósmica. Vivemos em um momento privilegiado. O universo é transparente, repleto de estrelas e rico em sinais que ainda chegam até nós. Em bilhões de anos, essa paisagem mudará. Estrelas desaparecerão, galáxias se afastarão além da visibilidade, e o cosmos se tornará cada vez mais silencioso. A borda que hoje tentamos decifrar é, em certo sentido, um registro deste tempo, uma moldura que só existe porque ocupamos um instante muito particular na expansão universal. E enquanto imaginamos essas distâncias impossíveis, surge uma pergunta tranquila, quase sussurrada pelo próprio espaço. O que encontramos quando ultrapassamos esse horizonte? Não com telescópios, mas com conceitos, teorias e intuições. O que existe no território onde a luz não chega, no domínio onde o universo se afasta mais rápido do que podemos acompanhar? É por essa direção que a jornada continua, guiada pelo mesmo silêncio profundo
que protege os segredos guardados na escuridão além da última luz visível. Em algum ponto do nosso entendimento do cosmos, surge uma força que não se comporta como nada que conhecemos na Terra. Não empurra, não puxa, não ilumina, não obscurece. Ela não age como uma substância que possa ser tocada, nem como uma onda que possa ser captada diretamente pelos instrumentos. No entanto, molda o destino do universo inteiro. A expansão acelerada, esse estranho aumento no ritmo com que as galáxias se afastam umas das outras, revela a presença de algo que chamamos de energia escura. O nome não diz muito, assim como a própria força que ele tenta descrever. Mas sua influência é indiscutível. Sem ela, o universo não se distenderia com a rapidez que observamos. Com ela, o espaço cresce cada vez mais depressa, transformando o horizonte observável em uma fronteira que se afasta do nosso alcance a cada instante, como se fôssemos viajantes que observam o chão recuar sob os pés. A confirmação dessa aceleração veio no final dos anos 1990, quando duas equipes independentes, o High-Z Supernova Search Team e o Supernova Cosmology Project, analisaram explosões distantes conhecidas como supernovas do tipo Ia. Essas supernovas funcionam como velas padrão. Brilham com luminosidade previsível, o que permite calcular suas distâncias, comparando o brilho observado com o brilho esperado. Quando os pesquisadores mediram centenas desses eventos cósmicos, descobriram algo desconcertante. As supernovas distantes eram mais fracas do que deveriam. Isso indicava que estavam mais longe do que os modelos clássicos previam, como se o universo tivesse se esticado além do esperado. Essa discrepância levou a uma conclusão inevitável. A expansão do cosmos está acelerando. Não apenas crescendo, mas crescendo cada vez mais rápido. A ideia de que o próprio espaço se expande com força crescente desafia nossa intuição. Para compreendê-la, é útil imaginar o universo como uma imensa malha de borracha, onde cada nó representa uma galáxia. Não há um centro a partir do qual tudo se afasta. A expansão acontece em todos os pontos ao mesmo tempo. E a energia escura é a força que tensiona essa malha, aumentando seu tamanho de maneira constante. Diferente da gravidade, que age aproximando e reunindo, a energia escura age diluindo, separando, ampliando. Não se trata de uma explosão, nem de um vento cósmico. É uma característica do próprio espaço, como se o vazio tivesse uma vontade silenciosa de aumentar. Essa expansão acelerada tem consequências profundas para o destino e a forma do universo. Em escalas pequenas, o tamanho de galáxias, por exemplo, a gravidade ainda domina, impedindo que sistemas estelares se desfaçam. Mas em distâncias maiores, onde a força gravitacional se enfraquece, a energia escura assume o controle absoluto. Galáxias isoladas se afastam de seus vizinhos, aglomerados se tornam mais distantes com o passar dos bilhões de anos, e a teia cósmica como um todo se estende como um desenho que se retrai em direções opostas. A NASA, ao observar as galáxias mais distantes que conseguimos detectar, vê não apenas o universo jovem, mas o efeito acumulado dessa força invisível. O vermelho excessivo no espectro de suas luzes, o chamado desvio para o vermelho, é um rastro deixado por essa expansão implacável. Quando olhamos para esse fenômeno com sensibilidade, algo profundamente contemplativo emerge. A energia escura funciona como a respiração do próprio cosmos, uma expansão que não cessa, que não diminui, que se mantém constante e suave. Não é difícil imaginar o universo inflando como um pulmão que inala eternamente, distendendo-se em direção a um futuro cada vez mais rarefeito. A matéria, em comparação, parece frágil, quase delicada diante dessa ampliação infinita. Estrelas queimam, brilham e morrem em bilhões de anos, mas a expansão que as envolve continua, indiferente ao seu brilho. A gravidade luta, organiza, reúne. A energia escura separa, dissolve e abre espaço. A origem dessa força permanece um dos maiores mistérios da física moderna. Alguns modelos tentam explicá-la como uma constante cosmológica, um termo introduzido por Einstein que descreve uma energia presente no próprio vácuo.
Outros exploram a ideia de campos dinâmicos, que variariam ao longo do tempo. Já há ainda hipóteses mais ousadas que propõem a possibilidade de dimensões adicionais ou interações que escapam ao nosso entendimento. Seja qual for a explicação final, a energia escura continua sendo um lembrete da humildade que precisamos manter diante do universo. Uma força dominante que não podemos ver, mas que determina a estrutura e o destino de tudo o que existe. Ao imaginar a expansão acelerada, podemos visualizar o universo como um imenso oceano noturno. No início, as ondas eram curtas e regulares. A gravidade mantinha a superfície relativamente estável. Com o passar do tempo, porém, correntes invisíveis começaram a agir sob a superfície. As ondas se afastaram umas das outras, criando espaços cada vez maiores. As pequenas ilhas de luz, galáxias, aglomerados, superestruturas, permaneceram firmes em seus lugares, mas o oceano ao redor delas se expandiu sem limites. Essa imagem ajuda a perceber que a energia escura não destrói nada diretamente. Ela apenas amplia o cenário até que certas relações se tornem inalcançáveis. Em futuro distante, quando a expansão tiver separado as galáxias umas das outras de modo irremediável, o universo visível a partir de qualquer ponto será reduzido ao aglomerado local. O céu noturno, antes povoado por trilhões de galáxias, será um espaço silencioso, onde apenas poucas estruturas permanecerão perceptíveis. É uma visão que pode parecer melancólica, mas que também revela algo profundamente belo. Estamos vivendo em um momento único, onde o cosmos ainda se mostra em sua plenitude, onde a luz distante ainda atravessa o espaço para nos alcançar. A expansão acelerada é um lembrete do privilégio de observar o universo exatamente agora, quando sua história ainda nos chega através de bilhões de anos de viagem luminosa. E enquanto caminhamos por essa compreensão lenta, emerge uma pergunta suave, que repousa como o brilho mais tênue de uma estrela distante. Se o espaço se expande cada vez mais rápido, o que significa dizer que ainda podemos observar o que existe além? E como essa força invisível molda as regiões onde as regras parecem se comportar de modos inesperados? Essas questões começam a apontar para territórios ainda mais estranhos, onde o comportamento do cosmos parece murmurar segredos que não se encaixam com facilidade. É por essa direção que a jornada segue, conduzida pelo silêncio que acompanha tudo o que se afasta no escuro. À medida que avançamos pelas camadas mais amplas do cosmos, compreendendo a expansão acelerada e o afastamento contínuo das galáxias, começamos a encontrar regiões que não se encaixam com a suavidade esperada pelos modelos clássicos. Como pequenas rugas na superfície de um tecido recém-esticado, certos lugares do universo revelam comportamentos que destoam do padrão geralmente homogêneo e isotrópico do espaço em grande escala. Essas regiões, detectadas tanto no fundo cósmico de micro-ondas quanto no mapeamento de estruturas distantes, são como notas dissonantes em uma melodia que costuma soar estável. Elas não violam a física, mas convidam a uma escuta mais atenta, como se o universo, ao crescer, deixasse marcas que não compreendemos completamente. E quando olhamos para essas marcas, percebemos que a borda do universo não é apenas um limite perceptivo. É também um território onde o cosmos parece agir de forma ambígua, insinuando enigmas que ainda não sabemos decifrar. Um dos exemplos mais conhecidos desse comportamento incomum é a grande mancha fria do fundo cósmico de micro-ondas. Medida inicialmente pela missão WMAP e confirmada com maior precisão pelo satélite Planck, essa região apresenta uma temperatura média mais baixa do que a prevista pelos modelos cosmológicos padrão. Em um mapa quase uniforme, onde as diferenças de temperatura são minúsculas, variações de alguns milionésimos de grau, a mancha fria se destaca como uma depressão ampla e significativa. Há hipóteses para explicar esse fenômeno, desde flutuações estatísticas raras até a possibilidade de uma enorme superestrutura no caminho da luz, um vazio gigantesco que teria alterado a radiação por meio do efeito Sachs-Wolfe. No entanto, nenhuma explicação é universalmente aceita.
É como observar uma sombra em uma sala iluminada e perceber que, por mais que gire ao redor, a origem da sombra escapa à visão direta. Outra anomalia interessante é o chamado alinhamento de eixos, presente em grandes escalas do fundo cósmico. Trata-se de uma preferência direcional que não deveria existir. As flutuações mais amplas parecem alinhadas ao longo de um eixo específico, como se o universo tivesse uma orientação sutil. Esse alinhamento recebeu o apelido de eixo do mal, não por qualquer conotação sombria, mas porque desafia a noção fundamental de que o cosmos não deveria possuir direções privilegiadas. De acordo com o princípio cosmológico, o universo em larga escala deve se comportar da mesma forma em todas as direções. No entanto, esse padrão incomum sugere uma leve inclinação que não sabemos explicar, um gesto quase imperceptível que se repete ao longo de bilhões de anos-luz. Há também a questão do fluxo escuro, uma alegada movimentação coerente de aglomerados de galáxias em uma direção específica, como se fossem puxados por algo além do nosso horizonte observável. O tema é controverso, com diferentes estudos sugerindo interpretações distintas. Alguns grupos defendem a existência desse fluxo, outros afirmam que ele desaparece com análises estatísticas mais rigorosas. Mas a mera possibilidade de uma movimentação influenciada por algo que nunca poderemos ver levanta uma pergunta profunda. O que existe além da região do universo acessível à nossa observação? Que estruturas, campos ou leis poderiam influenciar o comportamento de galáxias tão distantes se elas parecem responder a algo que não está dentro do nosso alcance visual? Essas anomalias funcionam como pontes para uma reflexão mais ampla. Elas mostram que o universo, apesar de parecer homogêneo em grande escala, carrega pequenas assinaturas que podem revelar histórias muito mais complexas do que imaginamos. É como examinar um tecido antigo. De longe, ele parece contínuo, uniforme, mas ao aproximar o olhar, surgem fios que se cruzam de formas inesperadas, pequenas imperfeições que denunciam a maneira como foi tecido. Cada irregularidade no cosmos funciona como um fio solto que nos chama a atenção, insinuando que há mais camadas por explorar. Alguns modelos teóricos sugerem que essas anomalias podem ser ecos de processos ocorridos antes mesmo da luz primordial ser liberada. Se o universo passou por uma fase de inflação, um período extremamente acelerado logo nos primeiros instantes após o Big Bang, pequenas flutuações quânticas poderiam ter sido esticadas a escalas colossais, deixando marcas que vemos hoje no fundo cósmico. Essas marcas seriam como lembranças de um tempo tão remoto que não podemos visualizá-lo, mas cujos efeitos se espalham pelo cosmos até a atualidade. Cada diferença sutil no mapa da radiação seria um registro fossilizado de eventos que aconteceram quando o universo tinha uma idade inimaginavelmente pequena. Apesar de essa narrativa científica ser robusta, ela não explica tudo. Algumas assinaturas continuam resistentes a interpretações simples, como se fossem ruídos de uma época que a física moderna ainda não aprendeu a traduzir. Quando pensamos nessas irregularidades, sob a luz suave de uma noite silenciosa, elas ganham uma dimensão quase filosófica. Vivemos em um universo que segue leis extraordinariamente elegantes, mas que também deixa rastros de imperfeição, como cicatrizes que contam algo sobre sua origem. A ciência busca organizar essas cicatrizes dentro de modelos coerentes, enquanto a imaginação as transforma em histórias que flutuam entre o conhecido e o desconhecido. Não se trata de forçar conclusões nem de alimentar mistérios artificiais. Trata-se de reconhecer que alguns fenômenos ainda resistem às nossas explicações. E quando nos aproximamos dessa resistência, percebemos que ela é parte do encanto, parte da beleza lenta que o cosmos oferece àqueles que o observam com atenção. A NASA, ao examinar essas regiões incomuns, não busca respostas imediatas. Ela coleta dados, testa hipóteses, revisa modelos. A ciência se move assim, de forma paciente, acumulando pequenos avanços e entendendo que cada pergunta aberta
é um convite para olhar o universo mais de perto. Cada anomalia é uma porta entreaberta, conduzindo a novas teorias, novos experimentos, novas possibilidades. E enquanto caminhamos por essas portas, aprendemos que a borda do universo não é apenas um limite de distância, é um limite conceitual, onde o entendimento humano encontra suas fronteiras. E diante dessas regiões que insistem em desafiar nossas expectativas, surge uma pergunta silenciosa, tão leve quanto a luz mais fraca que atravessa o cosmos. Se o que observamos no limite visível já se comporta de maneira tão peculiar, o que pode se ocultar nas camadas ainda mais profundas, onde nem mesmo a luz conseguiu deixar seus registros? É nessa direção que a jornada segue, em busca de evidências que repousam invisíveis, aguardando o próximo passo da nossa curiosidade. Quando contemplamos essas regiões incomuns espalhadas pelo limite observável, começamos a perceber que o universo guarda nuances que exigem instrumentos muito mais sensíveis do que os olhos e até mesmo mais sensíveis do que os maiores telescópios ópticos que já construímos. Para compreender os enigmas que repousam na borda cósmica, a NASA e diversas colaborações internacionais recorreram a outras formas de luz, formas que não se veem, mas que revelam padrões profundos gravados no tecido do espaço. O fundo cósmico de micro-ondas, por exemplo, já nos mostrou irregularidades intrigantes, mas ele não conta toda a história. O cosmos é generoso com sinais, mas também é extremamente sutil. Espalha suas pistas em frequências que mal conhecemos, em vibrações que atravessam o espaço como ecos de um tempo que já não existe. E são esses ecos invisíveis que começam a compor um quadro ainda mais complexo daquilo que chamamos de borda. O satélite Planck, lançado pela Agência Espacial Europeia, com participação essencial da NASA, mapeou com precisão nunca antes alcançada a textura da radiação primordial. O resultado foi um retrato quase fotográfico do universo quando ele tinha apenas uma fração de sua idade atual. Mas esse mapa não é apenas uma distribuição de pontos quentes e frios. Ele contém informações sobre a curvatura do espaço, sobre a densidade da matéria escura, sobre a força da energia escura e até mesmo sobre a forma como o universo se expandiu nos primeiros instantes após o Big Bang. A radiação que o Planck observou funciona como um pergaminho antigo, marcado por ondulações minúsculas que revelam a dança inicial da gravidade e da matéria. Essas ondulações, quando analisadas matematicamente, permitem determinar parâmetros fundamentais da cosmologia moderna, como a taxa de expansão atual, conhecida como constante de Hubble. E aqui surge uma das evidências invisíveis mais intrigantes, uma discrepância entre o valor da constante de Hubble, medido no universo próximo, e o valor inferido a partir do fundo cósmico. Essa diferença, conhecida como tensão de Hubble, não é uma simples variação experimental. Ela persiste mesmo quando diferentes métodos e instrumentos são usados. Medições locais utilizando supernovas e estrelas variáveis do tipo Cefeida apontam para um universo que se expande mais rápido do que o valor derivado do fundo cósmico. Isso sugere que algo na nossa compreensão da expansão pode estar fora do lugar, como se o cosmos estivesse tentando nos mostrar que suas leis são mais profundas do que acreditamos. A tensão não prova uma nova física, mas indica que o enigma permanece aberto, iluminado por uma luz que se espalha em direções diferentes. Além das micro-ondas, há outro mensageiro que começa a ganhar força na cosmologia moderna: as ondas gravitacionais. Diferente da luz, que pode ser absorvida, desviada ou bloqueada, as ondas gravitacionais atravessam o espaço como se ele fosse feito de vidro. Elas são vibrações do próprio tecido do universo, criadas por eventos extremamente violentos, como colisões entre buracos negros ou estrelas de nêutrons. Em 2015, o Observatório LIGO detectou a primeira onda gravitacional, um estremecimento tão pequeno que alterou o comprimento dos braços do detector em uma fração minúscula de um próton. Mas, apesar de seu tamanho ínfimo, esse sinal marcou o início de uma nova era, a astronomia que escuta o universo, em vez de apenas vê-lo.
Embora os sinais captados até agora venham de eventos relativamente recentes, existe a expectativa de que ondas gravitacionais primordiais, emitidas durante a inflação cósmica, ainda estejam ecoando pelo universo. Essas ondas, se forem detectadas algum dia, revelariam um registro direto do que aconteceu antes mesmo do fundo cósmico de micro-ondas, penetrando na região que a luz não consegue atravessar. Ao observar o padrão de polarização da radiação primordial, os cientistas buscam assinaturas dessas ondas antigas. Elas deixariam uma marca em forma de redemoinho na orientação da luz, uma impressão digital do universo recém-nascido. A busca continua, e cada nova análise aponta para uma realidade silenciosa. Há muito mais informação escondida na forma como o espaço vibra do que na forma como ele brilha. Outra evidência indireta, mas profundamente reveladora, vem da distribuição das galáxias em larga escala. A análise das oscilações acústicas de baryons, ondulações na densidade do universo primitivo que deixaram marcas no arranjo das galáxias, funciona como uma régua cósmica. Medindo a distância entre galáxias em grandes escalas, é possível inferir a história da expansão universal. Esses padrões confirmam a presença da energia escura e seu papel dominante, mas também revelam pequenas inconsistências que ainda não compreendemos. Em certas direções, as medições parecem indicar uma diferença sutil no ritmo de expansão, como se o universo tivesse lembranças desiguais de seu próprio início. O telescópio espacial, James Webb, embora focado em infravermelho, também acrescenta peças importantes a esse quebra-cabeça. Ele observa galáxias tão distantes, algumas formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, que seu brilho chega até nós esticado ao extremo. Ao estudar a luz desses objetos antigos, o Webb permite compreender como as primeiras estruturas se formaram, verificando se os modelos que derivamos da radiação primordial e da expansão acelerada condizem com o que realmente aconteceu. E em suas primeiras observações, o Webb já encontrou galáxias mais massivas e organizadas do que o previsto, inserindo mais uma camada de complexidade nesse cenário. Isso não contradiz o modelo cosmológico padrão, mas indica que o universo pode ser mais eficiente, ou mais rápido, na formação de estruturas do que imaginávamos. Cada uma dessas evidências, o mapa do Planck, a discrepância de Hubble, a busca por ondas gravitacionais primordiais, as oscilações acústicas, as galáxias observadas pelo Webb, funciona como peças de um mosaico feito de luz invisível. Elas compõem uma narrativa sutil, na qual o universo deixa sinais delicados, quase escondidos, como se escrevesse mensagens em tinta transparente. A ciência ilumina essas mensagens com paciência, revelando fragmentos que se unem lentamente. E quando observamos tudo isso de uma perspectiva contemplativa, surge uma imagem ampla, quase silenciosa. O cosmos não apenas existe, ele também se lembra. Lembra de seus primeiros instantes, de suas flutuações primordiais, de seus movimentos antigos, de suas vibrações mais suaves. Cada anomalia, cada desvio, cada indício, revela um eco que atravessou bilhões de anos-luz para nos alcançar, como um sussurro vindo da borda mais distante do possível. E assim caminhamos para a próxima questão, que se insinua no ar noturno como um fio de luz que se estende para além do horizonte. Se o universo guarda tantos sinais invisíveis sobre seu passado, o que acontece quando esses sinais se acumulam até formar uma revelação? Um instante em que o próprio cosmos parece abrir uma fresta no mistério que envolve sua origem e seu destino? É nessa direção que seguimos, guiados pelos ecos que ainda ressoam na escuridão. Há um instante na investigação científica em que todas as pequenas pistas, todos os ecos invisíveis, todas as flutuações enigmáticas começam a se alinhar como fragmentos de um mesmo desenho. Não formam uma imagem completa, mas insinuam uma direção, um leve deslocamento no silêncio que envolve o cosmos. É nesse ponto que a jornada científica se aproxima do território da revelação. Não uma revelação dramática ou definitiva,
mas aquela espécie de compreensão que cresce devagar, como a luz que se espalha pela superfície de um lago antes do amanhecer. Quando examinamos a borda do universo, não encontramos um muro, nem um fim, nem um portal. Encontramos algo mais sutil, a sensação de que o cosmos está nos conduzindo até o limite daquilo que conseguimos compreender, como se quisesse mostrar que, além da luz, existe uma trama ainda mais profunda de espaço, tempo e história, escrita em linguagens que ainda aprendemos a decifrar. A revelação começa quando percebemos que tudo o que observamos, galáxias distantes, radiação primordial, ondas gravitacionais, temperaturas ancestrais, aponta para um universo que não é apenas vasto, mas estruturado por relações delicadas entre forças que moldam seu destino. As flutuações do fundo cósmico revelam padrões que não são inteiramente aleatórios. A expansão acelerada mostra uma força que ultrapassa tudo o que conhecemos. A distribuição das galáxias lembra uma teia que se estende como raízes num solo cósmico, e os desvios observados em certas regiões sugerem que há sinais de eventos que ocorreram antes que qualquer luz pudesse escapar. Esses elementos, quando reunidos, produzem uma espécie de murmúrio cosmológico. Não uma resposta, mas uma indicação de que há algo maior em jogo, algo que não se limita às fronteiras que a luz nos permite observar. Um dos momentos em que essa sensação se intensifica acontece quando analisamos o comportamento da matéria em escala extrema. A matéria escura, por exemplo, não emite luz, não absorve, não reflete, mas sua presença é evidente. Ela curva trajetórias, desenha órbitas, molda aglomerados inteiros. Quando a NASA observa lentes gravitacionais, regiões do espaço onde a luz é distorcida por grandes concentrações de massa, ela está vendo a assinatura da matéria escura. E essas assinaturas são tão amplas e tão precisas que, em certas regiões, parecem formar estruturas que antecedem as próprias galáxias. É como se a matéria escura funcionasse como o molde invisível sobre o qual o universo desenha suas formas luminosas. No limite do observável, essas lentes se tornam mais difíceis de medir, mas quando surgem, revelam concentrações surpreendentes, como se pedaços do cosmos tivessem se organizado de modos que ainda não compreendemos por completo. Ao lado da matéria escura, a energia escura completa esse quadro misterioso. Se a matéria escura reúne, a energia escura separa. E juntas, essas duas forças formam o equilíbrio dinâmico que sustenta o universo. Quando observamos galáxias tão distantes que suas luzes mal chegam até nós, percebemos que essas duas forças competem em escalas que nosso cotidiano jamais poderia reproduzir. Em algumas direções, a expansão parece mais rápida, em outras, o acúmulo de matéria é inesperadamente grande. Esses desvios não indicam necessariamente erros de cálculo. Podem ser pistas de uma complexidade ainda não compreendida, variações na densidade inicial do universo, influências causadas pela inflação primordial ou até mesmo efeitos da própria geometria do espaço em regiões onde ele se curva de modos mais intensos. Dentro dessa perspectiva, o universo começa a se revelar não como um espaço homogêneo e previsível, mas como um campo vibrante onde pequenas assimetrias dão origem à grandeza. A borda do observável, antes entendida como um limite físico, se transforma em um espelho matemático, refletindo informações sobre o início do cosmos. É como se, ao olhar para longe, olhássemos para trás, para um tempo em que tudo era mais simples e, paradoxalmente, mais intenso. Essa ideia conduz a uma reflexão suave. O universo visível é apenas uma pequena fatia de um todo maior, e as características que detectamos na superfície da radiação primordial podem ser apenas traços do que acontecia em um domínio que jamais veremos diretamente. A ciência moderna tenta traduzir essas sensações em equações, modelos, simulações. Teorias são propostas e reavaliadas. Algumas sugerem que o universo pode ter passado por diferentes fases de expansão, cada uma moldada por campos diferentes. Outras indicam a possibilidade de que a inflação primordial
tenha deixado marcas específicas, como pequenas regiões onde o espaço se expandiu de maneira desigual. Existem também propostas que contemplam a ideia de universos vizinhos, colisões cósmicas que deixariam cicatrizes perceptíveis no fundo de micro-ondas, como padrões circulares de temperatura ou variações incomuns na polarização da luz primordial. Nada disso é conclusivo, mas cada uma dessas possibilidades amplia a sensação de que o cosmos guarda segredos que vão muito além do que conseguimos enxergar. É importante perceber que esse ponto da jornada não é sobre respostas. É sobre a proximidade com um mistério tão amplo que exige um tipo especial de escuta. Ao observar a borda do universo, somos convidados a olhar para o limite entre o conhecido e o desconhecido, entre o que a luz mostra e o que a gravidade insinua, entre os dados mensuráveis e as hipóteses que tentam preenchê-los. Isso cria um espaço de contemplação profunda, onde a ciência e a imaginação se encontram. A brisa noturna que acompanha essa reflexão não sopra como quem anuncia algo definitivo, mas como quem toca a superfície do pensamento com o mesmo cuidado que uma onda toca a areia. E quando nos deixamos levar por essa atmosfera, surge uma percepção serena. A verdadeira revelação não está em descobrir o que existe além da borda, mas em perceber que a borda existe porque estamos olhando. A fronteira é criada pelo encontro entre o tempo da luz e o tempo da expansão. O limite é, ao mesmo tempo, real e conceitual. E isso nos conduz a uma pergunta que permanece suspensa, como uma estrela solitária no horizonte profundo. Se aquilo que vemos revela tanto sobre o que não vemos, o que nos aguarda quando dirigimos nossa atenção para dentro, para o espaço silencioso onde percepção e cosmos se encontram? É por essa trilha que a jornada continua, guiada pelo eco suave de tudo o que ainda não compreendemos. Quando avançamos até esse ponto da jornada e observamos a borda do universo, não apenas como uma distância extrema, mas como um espelho do início de tudo, começamos a entender que a linha que separa o cosmos externo do nosso mundo interior é muito mais tênue do que imaginávamos. Há um instante em que a contemplação do espaço deixa de ser apenas um exercício científico e passa a tocar algo profundo na nossa percepção, como se cada dado observado, cada luz antiga, cada anomalia distante funcionasse também como um gesto silencioso apontando para dentro. É nesse momento que a expansão cósmica deixa de ser apenas um fenômeno físico e começa a se parecer com uma metáfora da própria experiência humana. Assim como o universo se estende, nossa consciência se estende também, tentando acompanhar o ritmo de perguntas que surgem mais rápido do que as respostas. A borda, então, não é só um limite do espaço, é também um limite da imaginação, um ponto em que ciência e introspecção caminham lado a lado. A mente humana tem uma capacidade singular. Ela transforma distâncias de bilhões de anos-luz em representações internas, imagens que podemos percorrer com a mesma naturalidade com que caminhamos por uma rua silenciosa durante a noite. Ao ouvir que a luz mais distante levou 13 bilhões de anos para chegar até nós, nossa consciência não recua. Ela se expande. Ela aceita a escala, recria-a em pensamento, amolda-a à linguagem. Isso revela algo essencial. O universo nos ultrapassa em grandeza, mas não ultrapassa nossa capacidade de percebê-lo. Essa ponte entre o infinito e o íntimo é uma das características mais fascinantes da consciência. Ela transforma conceitos que poderiam esmagar o entendimento em paisagens que podemos atravessar com calma, como quem atravessa um campo aberto, guiado apenas pelo som distante do vento. Ao refletir sobre essa capacidade, percebemos que grande parte da revelação que buscamos no cosmos acontece, na verdade, dentro de nós. Quando descrevemos a expansão acelerada, estamos descrevendo também a expansão de nossa compreensão. Quando falamos de horizontes que recuam, falamos também dos limites de entendimento que se deslocam conforme aprendemos. E quando pensamos nas anomalias que surgem no fundo cósmico, diferenças ínfimas, mas carregadas de significado, também nos aproximamos das próprias assimetrias da mente,
da forma como pensamentos surgem de maneira irregular, formando padrões complexos a partir de pequenas variações. Nossa consciência, assim como o universo, não é homogênea, é feita de flutuações, zonas de intensidade, regiões de silêncio. A neurociência, apesar de ainda estar longe de compreender completamente a mente humana, revela que nossa percepção é construída a partir de pulsos elétricos, conexões químicas e padrões que se repetem em muitas escalas. Isso produz uma sensação curiosa, a de que, ao olhar para a teia cósmica, estamos observando algo que se assemelha, em certa medida, à arquitetura da própria mente. Redes neurais e redes galácticas não são equivalentes, mas ambas compartilham uma lógica de conexão, pontos que se unem para formar estruturas maiores, fluxos que se organizam em caminhos, áreas densas intercaladas com vazios. A comparação não pretende reduzir o cosmos à mente, nem a mente ao cosmos. Ela apenas revela uma harmonia inesperada, uma espécie de eco estrutural que atravessa diferentes níveis da realidade. Quando percebemos essa harmonia, compreendemos que a investigação do universo também é uma investigação da consciência. Cada pergunta sobre o espaço contém uma pergunta sobre nós. Por que buscamos compreender aquilo que está tão além de qualquer possibilidade de alcance direto? O que nos move a olhar para lugares onde a luz mal chega, onde nenhuma informação nova será recebida, onde tudo parece se dissolver em um silêncio que cresce? A resposta não precisa ser conclusiva. Basta entender que a curiosidade humana funciona como a própria expansão cósmica. Ela não recua, ela avança, ela cria novas possibilidades de sentido. Esse movimento interno se intensifica quando percebemos que estamos conectados fisicamente ao universo que observamos. Os átomos que compõem nossos corpos foram forjados em estrelas antigas, em explosões tão violentas que, por instantes, pareceram iluminar a própria estrutura do espaço. O carbono que forma nossos pensamentos, o ferro que circula no sangue, o cálcio que sustenta nossos ossos, tudo isso foi criado em algum ponto da história cósmica, em eventos que ocorreram muito antes de qualquer forma de vida surgir na Terra. Isso significa que, ao refletir sobre o universo, estamos refletindo sobre a origem de nós mesmos. E quando observamos o brilho de uma galáxia distante, estamos observando também uma parte da história que nos constitui. Essa percepção cria uma espécie de expansão interna, não física, mas emocional. O universo deixa de ser apenas algo externo e se torna um espelho da própria existência. É como se olhar para a borda do cosmos fosse também olhar para a borda da consciência, esse limite fluido, onde pensamentos surgem e desaparecem como pequenas luzes em um céu interior. Assim, quando a ciência descreve horizontes, quando calcula distâncias impossíveis, quando detecta irregularidades na luz primordial, ela está, de certo modo, conversando com a própria estrutura do pensamento humano, ambos feitos de instantes que se ligam, ambos movidos por um impulso de compreender, ambos destinados a se estender enquanto houver espaço e tempo para existir. A física moderna frequentemente nos lembra que espaço e tempo não são entidades separadas, mas partes de um único tecido, o espaço-tempo. E de um modo curioso, nossas memórias e percepções funcionam de maneira semelhante. Cada lembrança ocupa um lugar, cada sensação ocupa um instante, e a consciência costura esses fragmentos em uma narrativa contínua. Quando pensamos no universo como um grande rio temporal, fluindo, se alterando, carregando consigo tudo o que aconteceu, percebemos que nossa memória individual funciona como um pequeno afluente desse rio maior, carregando momentos que se acumulam em direção ao desconhecido. E é nesse ponto, onde cosmos e consciência se refletem mutuamente, que surge uma pergunta silenciosa, quase imperceptível. Se o universo se expande para fora e a mente se expande para dentro, onde essas duas expansões se encontram? Esse encontro, esse território onde a curiosidade humana toca o mistério cósmico, parece ser o próximo passo da nossa jornada, como se o espaço profundo estivesse convidando cada pensamento a caminhar mais alguns passos em direção ao desconhecido.
Há um ponto da caminhada em que o silêncio do universo deixa de ser apenas uma ausência de som e se transforma em uma presença densa, quase palpável, como se o próprio espaço estivesse respirando devagar, num ritmo tão amplo que escapa à nossa percepção direta. Quando avançamos dessa forma pela fronteira entre o cosmos externo e a interioridade humana, começamos a perceber que o universo não nos observa de fora. Ele nos atravessa. Somos feitos de suas cinzas, guiados por suas leis, moldados por sua expansão. E ainda assim, existe um silêncio que mora na superfície de tudo isso. Um silêncio que acompanha a luz antiga que viaja há bilhões de anos. Um silêncio que permeia os vazios gigantescos entre os filamentos galácticos. Um silêncio que persiste mesmo nos eventos mais violentos, como se fosse o pano de fundo invariável de toda a criação. É nesse silêncio que a contemplação se aprofunda, e é nele que começamos a sentir a estranheza sublime do que chamamos de borda do universo. O silêncio cósmico não é apenas uma ausência de ruído. No espaço, o som não se propaga. As ondas acústicas que moldam nossa experiência cotidiana não encontram matéria suficiente para viajar. Em vez disso, o universo se comunica por meio de luz, radiação, vibrações gravitacionais e movimentos sutis. O silêncio, portanto, não é vazio, mas um tipo diferente de linguagem. Uma linguagem que não se ouve, mas se percebe. E quando imaginamos esse silêncio preenchendo bilhões de anos-luz, compreendemos por que a borda do observável provoca tanto fascínio. É a região onde esse silêncio se torna quase absoluto, onde a luz se torna tão rarefeita que atravessa o espaço como um sussurro frágil, carregando a memória de épocas que já não existem. Nos vazios cósmicos, regiões tão amplas que poderiam conter centenas de galáxias, mas onde quase nada se formou, a sensação de desolação atinge um nível difícil de imaginar. Esses vazios, detectados por inúmeros levantamentos tridimensionais, como os do Sloan Digital Sky Survey, são tão extensos que a própria matéria parece ter desistido de existir ali. Entretanto, mesmo nesses territórios escuros e quase intocados, a gravidade age, a expansão age, e o silêncio permanece como uma presença constante, como se estivesse observando o restante do universo se desenrolar. É curioso pensar que, embora a matéria ocupe apenas uma fração minúscula do cosmos, é dentro dessa fração que depositamos todas as nossas perguntas, enquanto o restante se expande em quietude, carregando em sua vastidão a tranquilidade que não se encontra em nenhum outro lugar. A radiação de fundo, que banha o universo inteiro, também carrega esse silêncio de forma peculiar. Embora seja uma luz, é uma luz tão fria e tão antiga que, ao observá-la, sentimos uma distância temporal quase infinita. A temperatura média dessa radiação é de apenas 2,7 Kelvin, um frio extremo que se aproxima do zero absoluto, o ponto onde o movimento térmico praticamente desaparece. Quando observamos essa temperatura, acoplada a flutuações minúsculas, percebemos que o universo guarda um resquício de seu passado mais quente, mas o faz de modo silencioso, suave, quase nostálgico, como um lago congelado que mantém sob a superfície o eco das ondas que um dia o percorreram. Esse silêncio também aparece quando pensamos na escala do tempo cósmico. O universo não tem pressa. Cada evento, cada transformação, cada colapso estelar acontece em intervalos tão vastos que ultrapassam qualquer referência temporal humana. Estrelas vivem bilhões de anos antes de liberar seus elementos ao espaço. Galáxias se formam em ciclos que atravessam eras inteiras. A expansão que estudamos agora não será muito diferente daqui a alguns bilhões de anos, e, ao mesmo tempo, continuará a lenta tarefa de afastar tudo de tudo, mergulhando regiões inteiras em um isolamento irreversível. Quando percebemos essa escala temporal, sentimos o silêncio como uma espécie de horizonte emocional, um lembrete de que a nossa vida, tão breve, é apenas um lampejo na imensidão. Há também o silêncio que acompanha a escuridão. A maior parte do universo não é iluminada. A maior parte é sombra.
Entre uma estrela e outra, entre uma galáxia e outra, entre um filamento e outro, existe um vazio escuro que se estende por um número quase inimaginável de quilômetros. É nesse vazio que as ondas gravitacionais viajam, silenciosas, deformando o espaço, mas sem perturbar o silêncio que atravessam. É nesse vazio que a matéria escura se aloja, invisível, porém dominante, sem emitir qualquer som, mas moldando a estrutura de tudo. É nesse vazio que a energia escura atua, expandindo o próprio tecido do cosmos com uma força inaudível, mas persistente. E ao imaginar esse tecido sendo estendido, percebemos que o silêncio não é a ausência de ação, é a ação mais profunda, aquela que não faz ruído, mas que modifica tudo. À medida que a consciência humana tenta compreender essa quietude colossal, surge um paradoxo interessante. Quanto mais observamos o universo externo, mais percebemos que o silêncio se torna uma morada interna. A mente, ao contemplar essas extensões, se aquieta. As questões deixam de exigir respostas imediatas e passam a ecoar com uma espécie de suavidade. A contemplação do universo profundo reduz o ruído do cotidiano, conduzindo os pensamentos para um ritmo mais amplo, mais lento, mais conectado com a vastidão. É como se o cosmos nos ensinasse a respirar de novo, não em segundos ou minutos, mas em eras, inspirando e expirando na cadência do próprio infinito. Esse silêncio, então, deixa de ser apenas uma característica física do espaço e se torna um estado de percepção. Ele aparece quando observamos uma imagem do fundo cósmico e sentimos a distância temporal que ela representa. Surge quando pensamos nas ondas gravitacionais que cruzam o espaço sem emitir som. Cresce quando imaginamos galáxias afastando-se até desaparecerem para sempre do nosso horizonte. Esse silêncio não ameaça, não impõe, não exige. Ele apenas existe. E ao existir, revela uma qualidade essencial do universo. Sua capacidade de conter tudo sem se apressar, de permitir que tudo aconteça dentro dele sem perder sua própria serenidade. E quando permanecemos por tempo suficiente nesse ambiente mental, nesse ponto onde a extensão interminável do cosmos se encontra com a quietude interna, uma pergunta nasce quase sozinha, flutuando como uma partícula leve no ar noturno. Se o universo é tão vasto, tão silencioso e tão paciente, o que acontece quando esse silêncio começa a revelar não apenas o cosmos externo, mas a própria natureza de quem observa? É por essa direção que a caminhada segue, rumo ao espaço onde o humano volta a emergir como parte desse mesmo infinito que contempla. Há um instante na caminhada em que, após atravessar o silêncio do cosmos e sentir o peso suave da distância infinita, alguma coisa dentro de nós começa a retornar devagar, como se a própria consciência, depois de se expandir em direção às bordas do universo, decidisse recolher-se para compreender o que essa vastidão significa para o pequeno mundo que carregamos por dentro. É um retorno sutil, quase imperceptível, como o movimento de uma maré que recua antes de avançar novamente. E nesse retorno, percebemos algo fundamental. Não observamos o universo apenas com instrumentos, observamos também com a mente. Cada luz antiga que chega até nós encontra um espelho íntimo, onde se transforma em significado, em memória, em reflexão. O cosmos que estudamos lá fora começa a se misturar com o cosmos que se forma aqui dentro, criando uma paisagem dupla, uma feita de estrelas e outra feita de sensações. Quando pensamos na borda do universo, pensamos em distâncias que desafiam qualquer medida humana. Mas quando deixamos que essa imagem se assente na mente, percebemos que ela se torna uma metáfora para algo muito mais próximo, nossos próprios limites internos. O horizonte cósmico, onde a luz deixa de alcançar, lembra o horizonte psicológico, onde pensamentos e emoções se dissolvem em regiões que não sabemos nomear. A expansão acelerada, que leva galáxias para além do nosso alcance, lembra o modo como ideias e memórias se afastam com o tempo, transformando-se em fragmentos quase inacessíveis. E as anomalias que surgem no fundo de micro-ondas
manchas sutis, padrões inesperados, se refletem nas próprias irregularidades da mente, nos detalhes que escapam à lógica, mas que moldam silenciosamente aquilo que somos. Ao compreender essa relação, percebemos que a ciência não é apenas uma forma de medir o universo, é também uma forma de ampliar a consciência. Quando a física descreve a curvatura do espaço-tempo, ela nos mostra que não existe um fora absoluto. O espaço é moldeado pela presença da matéria, e o tempo é moldado pelo movimento. Essa ideia encontra eco na psicologia, onde a percepção também é moldada por tudo o que vivemos, pensamos, sentimos. Nada existe isolado. Toda experiência curva um pouco o espaço interno, altera a forma como vemos o mundo, de modo semelhante à maneira como cada estrela altera o tecido do cosmos. Essa percepção se intensifica quando lembramos que a própria capacidade de refletir sobre o universo nasceu dele. A consciência humana, esse fenômeno delicado, complexo, profundamente misterioso, é uma síntese de bilhões de anos de processos cósmicos. Cada pensamento é resultado de interações entre átomos que, um dia, foram criados em estrelas gigantes. Cada memória depende de pequenas descargas elétricas, de sinapses microscópicas, de proteínas que só existem porque o universo encontrou meios de produzir carbono, hidrogênio, oxigênio em proporções tão específicas que permitiram que a vida emergisse. Somos, de certa maneira, o universo pensando sobre si mesmo, não no sentido literal, mas no sentido poético e estrutural. Aquilo que nos permite contemplar o cosmos é o próprio cosmos reorganizado em uma forma capaz de contemplar. Quando percebemos isso, algo se desloca dentro de nós. O sentimento de separação entre eu e o universo começa a se dissolver. O que antes parecia distante se aproxima, não fisicamente, mas mentalmente. A luz que viaja por bilhões de anos até chegar aos nossos olhos deixa de ser apenas uma informação científica e passa a ser uma narrativa emocional, um lembrete de que pertencemos a uma história muito maior do que qualquer biografia individual. Cada estrela distante deixa de ser apenas um ponto no céu e se torna uma parte da genealogia da consciência. Cada galáxia deixa de ser uma mancha luminosa e passa a ser uma evidência de que somos feitos do mesmo material que preenche o espaço profundo. E isso nos conduz a um tipo diferente de reflexão. E não mais a pergunta, o que existe lá fora, mas o que significa existir aqui dentro? Quando observamos estruturas tão vastas, percebemos que a consciência humana é, ao mesmo tempo, minúscula e gigantesca. Minúscula porque ocupa um ponto quase inexistente no mapa do cosmos. Gigantesca porque é capaz de compreender esse mapa, de traduzi-lo em palavras, de transformá-lo em significado. O universo pode ser maior do que nossa imaginação, mas nossa imaginação também se expande quando tocada pela grandeza do universo. É como se cada galáxia distante empurrasse um pouco mais as fronteiras da mente, criando espaço para novas formas de perceber. Esse encontro entre grandeza externa e profundidade interna revela uma espécie de simetria emocional. O universo, em suas escalas dramáticas, não exige que compreendamos tudo, exige apenas que escutemos. O mesmo vale para nossa interioridade. Ela não exige explicações perfeitas, apenas atenção. E quando damos atenção ao cosmos, algo silencioso acontece dentro de nós. Um tipo de quietude que não depende de respostas, mas de presença. É como se o espaço profundo, com seus vazios imensos e luzes distantes, nos ensinasse a ficarmos em silêncio por dentro também, permitindo que pensamentos e emoções encontrem seu próprio ritmo. A física nos mostra que a realidade é muito mais complexa do que a intuição sugere, mas a introspecção revela que a mente também é muito mais vasta do que acreditamos. Há regiões dentro de nós tão amplas quanto os vazios cósmicos, tão luminosas quanto os aglomerados de galáxias, tão enigmáticas quanto as anomalias que detectamos na radiação primordial. O estudo do universo externo abre, portanto, um caminho paralelo para o entendimento do universo interno, não como metáfora,
mas como consequência natural de percebermos que ambos são feitos da mesma substância fundamental. E quando permanecemos nessa fronteira, onde consciência e cosmos se tocam, surge uma pergunta tão leve quanto um feixe de luz atravessando a escuridão. Se a mente é capaz de alcançar o universo, até onde o universo é capaz de alcançar a mente? E é nesse intervalo, onde o humano retorna devagar ao centro da reflexão, que a próxima parte da jornada se anuncia, guiando-nos para um terreno onde a vastidão externa ilumina o significado íntimo de existir. No fim dessa caminhada lenta pelo cosmos, quando a noite já parece repousar sobre cada pensamento, surge uma sensação parecida com o retornar de um lugar distante. Não porque deixamos algo para trás, mas porque encontramos dentro de nós um eco do próprio universo. As luzes antigas que atravessaram bilhões de anos até chegar aqui se misturam ao brilho suave que carregamos por dentro, e tudo passa a parecer parte de uma mesma respiração profunda. A borda do universo, que antes parecia tão distante, agora soa mais próxima, como um murmúrio que acompanhou toda a jornada sem que percebêssemos. E quando fechamos os olhos por um instante, o silêncio que nos envolve lembra aquele primeiro silêncio que imaginamos no início, o silêncio que pensa, que observa, que apenas existe. Há um alívio suave em aceitar que algumas distâncias nunca serão alcançadas, que algumas luzes nunca chegarão, que certos segredos pertencem ao próprio escuro. Não como perda, mas como forma natural do cosmos. O universo nunca prometeu respostas completas. Ele apenas ofereceu caminhos, vestígios, brilhos dispersos no horizonte. Olhar para o limite do observável foi, desde o início, olhar também para o limite da imaginação e descobrir que ambos se ampliam ao mesmo tempo. A borda não era o fim das coisas, apenas o começo do que não sabemos nomear. E reconhecer isso traz uma calma curiosa, como se o mistério deixasse de ser uma barreira e se tornasse um lugar onde podemos descansar. A ciência nos guiou até onde a luz permite, mas a contemplação nos mostrou que há mais do que aquilo que os olhos alcançam. O que não vemos continua existindo em silêncio, assim como pensamentos que nunca chegamos a formular continuam respirando no fundo da mente. Nada termina realmente. Tudo apenas se transforma em outra forma de espera. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. A escuridão entre as estrelas, que antes parecia tão distante, agora se assemelha ao espaço tranquilo que sentimos quando deixamos a mente repousar. A expansão do cosmos lembra o modo como os pensamentos se alargam quando permitimos que fluam sem pressa. E a borda tão misteriosa, tão inatingível, continua lá. Não como um fim, mas como um lembrete de que sempre há algo além do que conseguimos compreender. É assim que o ciclo se fecha, não com conclusões, mas com o mesmo sopro de calma que guiou o primeiro passo da jornada. E se essa travessia pelo infinito encontrou algum lugar dentro de você, se essa forma de olhar para o universo acendeu uma pequena luz na quietude da noite, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.